Olá, está começando o São Paulo Brasil, um programa da TV Câmara Municipal de São Paulo que pretende discutir e debater os problemas, as possibilidades e as perspectivas do nosso país. O convidado nosso hoje é Ciro Gomes, paulista de Pindamonhangaba, cresceu em Sobral, no Ceará. É advogado, professor universitário e político. Foi prefeito, governador, ministro e candidato a presidente da República e hoje preside a FTL, uma ferrovia do Nordeste, e a Transnordestina, empresa que está implantando uma ferrovia de 1.728 quilômetros, ligando os portos de Pecém, Suape e o Cerrado Piauiense. Ciro, queria começar pelo seguinte, pergunta daquelas que dá para se alongar na resposta, mas eu peço uma resposta razoavelmente curta. O que é preciso para tirar o Brasil da crise em que ele se envolveu? Sobre um projeto, Marcon, não se administra modernamente nem uma bodega, que é um pequeno comércio do interior do Nordeste, sem algum planejamento. Você tem sofisticações hoje, interatividades, você tem ameaças, você tem oportunidades, você tem contradições, você tem grupos de interesse tão anarquicamente postos na vida real, que se não houver um projeto que ordene, que faça as mediações, que sinalize prazos, que estabeleça metas, avaliações, controles, hierarquias de prioridade, não é possível. O Brasil hoje tem um problema grave, gravíssimo, tanto de natureza política quanto de natureza econômica. O mundo está num cenário absolutamente complexo. Acho que o que está acontecendo no mundo é muito bom, apesar de todas as características ameaçadoras, é, na verdade, um sinal dos tempos, O dogma neoliberal se desmoralizou, profunda e definitivamente, acredito, sob o ponto de vista prático, em 2008, e os escombros e as viúvas deste modelo ainda estão esperneando por aí afora no mundo. Mas vai nascer daí uma coisa muito boa. E o Brasil não aproveitará isso se não se recelebrar agora, urgentemente. No mundo ideal, esse projeto é definido antes das eleições, inclusive as eleições teriam que ser o momento em que vários projetos disputam a decisão do público, do eleitor, do cidadão, que afinal de contas, na democracia, tem o direito e o dever de definir quem vai comandar o país. Não é isso que a gente está vivendo. A gente está vivendo a redefinição ou a indefinição sobre o projeto recentemente depois de uma eleição presidencial. É isso que dá combustível para agravar a crise? Sem dúvida. Você tem um problema real, mas a percepção do problema e o nível de ódio quase ou de exasperação generalizada que a população brasileira tem a um governo recém-constituído, não se explica pelo tamanho do problema, que é em si muito grave, volto a dizer, mas se explica porque há uma sensação generalizada no povo de que nós somos enganados. Havia no adjetivo uma confrontação, mas a população acabou optando por valores. E esses valores muito difusos se identificaram, pela sua maioria, com a presidenta Dilma. Vou falar questão nacional, vis-à-vis uma integração passiva com o mundo, que tem a ver com como é que você trata o petróleo, a lei de partilha, uma série de coisas práticas. E a população, à falta de um debate mais esclarecedor, percebeu que era com a Dilma que estava esse valor difuso da questão nacional. Depois o valor da solidariedade social, quer dizer, da ideia de que o Brasil tem uma concentração de renda tão selvagem e perversa que o espontaneísmo solto do mercado, da livre iniciativa, jamais vai resolver isso e que é preciso empoderar um governo e que esse governo tome iniciativas. E isso também tem tradução prática. Você tem, qual é a política de salário mínimo? É a do Fernando Henrique, que pagava um salário mínimo que a poder de compra equivalia a $76, ou é dessa turma onde nós estamos, com a Dilma, que chegou a pagar um salário mínimo a poder de compra de $320. Então você tem valores de decência. Então você tem um problema que é uma sensação generalizada da população brasileira de que na política não tem vida decente possível. Então a sensação hoje do povo é que todos somos pilantras, todos somos bandidos, todos somos ladrões e trata-se de separar um ou outro que faça alguma coisa pela população. E isso criou esse caldo. Nós precisamos desarmar urgentemente. Também na história fica mais ou menos evidente que em alguns momentos sensações como essa levam a rupturas radicais. A história do Brasil não é muito frequente a ruptura radical. Muitas vezes se acertam as coisas, há sangue, não estou dizendo que a história não tem sangue, mas se resolvem as coisas. Há uma transação de elite há uma transação de elite que está inclusive fazendo falta hoje.
Não digo que essas energias não haja nelas também algo de positivo, mas eu, nesse instante, me incomodo pela falta de um bastidor e pela absoluta falta de nível dos protagonistas dessa crise. E estão loucos, estão brincando com fogo, porque neste país, na República, nós só tivemos 3 presidentes que terminaram os mandatos. Foi o Juscelino Kubitschek, acossado por 1000 tentativas de golpe, mas terminou. Fernando Henrique Cardoso, que foi o príncipe da plutocracia e conseguiu terminar, mas já muito desmoralizado no fim. Não que o PT não tenha proposto, em certas circunstâncias, o Fórum FHC, e eu me lembro que escrevi um artigo, né, denunciando esse viés golpista de alguns petistas. E agora o Lula terminou o mandato, né, não sem ter sofrido uma escalada golpista, né, no escândalo do Mensalão, que tentou atribuir a ele uma responsabilidade, vamos dizer, personalíssima por essa mal cheirosa história, né, da compra de votos no Congresso, e que também ocorreu o Fernando Henrique na compra para a reeleição, e agora a presidente Dilma. Mal sabe esses compatriotas nossos, vou chamá-los assim, porque afinal de contas somos todos brasileiros, o equívoco que estão cometendo. O remédio para um mau governo, para um governo que a gente não gosta, não é a ruptura, não é a interrupção. Por tragédia do presidencialismo, o mandato do presidente é o fiador da institucionalidade democrática, do calendário, das regras. E se derrubar algum, aquele outro lado que foi derrubado não deixará o próximo governar. Isso é o que está se vivenciando na Venezuela hoje. Aconteceu no México, inclusive. No México, a mesma coisa, enfim. E a sua expectativa é de que com esses protagonistas, já que não vai dar para inventar outros ou colocar outros no lugar, a não ser pela democracia, é possível uma saída? É necessário que se construa. Eu estou vendo, acho que a grande direita brasileira, e ser de direita não é crime. Né? Crime é ser golpista. Mas ser de direita não é crime. E eu percebo hoje vozes importantes da direita orgânica brasileira caindo em si, felizmente há tempo, de que um golpe à paraguaia, né, ao Paraguai no Brasil, teria um preço impagável. Então você vê vozes vindo do setor financeiro, que é o mais reacionário dos estratos sociais brasileiros, já vendo que não é razoável, editoriais, né, de organizações como as organizações Globo, não é, que não tem propriamente uma tradição de apego à democracia, mas falaram com clareza da necessidade de preservar, não é preservar a Dilma, que merece toda a crítica que alguém quiser fazer. Eu próprio, que sou aliado dela, acho que no mesmo passo que eu defendo, né, a integridade do seu mandato, eu tenho queixas duras a fazer, reclamações fortes e sugestões concretas para fazer, para que ela reconcilie a sua liderança com aquelas maiorias que lhe deram o mandato. O que nós não aceitamos é eleger um presidente da República que vá lá fazer a agenda do outro. Bem, São Paulo, Brasil volta daqui a instantes. Até já. Estamos de volta com São Paulo Brasil, um programa da TV Câmara Municipal de São Paulo que discute os problemas e as perspectivas do nosso país e a conjuntura atual. O nosso entrevistado hoje é Ciro Gomes, ex-ministro, ex-governador, ex-prefeito de Sobral, presidente da Transnordestina. Ciro, eu queria citar aqui um texto de 1995 da sua autoria que diz o seguinte: na democracia representativa, o locus das reformas institucionais, inclusive a reforma política, é o poder legislativo. Infelizmente ou felizmente, esse não é um espaço neutro. Infelizmente, porque é impressionante o grau de conservadorismo e a vulnerabilidade da maioria dos nossos políticos às influências das minorias ativas do poder econômico, dos ruidosos intérpretes do corporativismo fascistoide e do clientelismo fisiológico das oligarquias. Felizmente, entretanto, porque a história tem demonstrado claramente que, quando acossados pela população, os políticos são passíveis de uma atitude em favor da coletividade. Quando acossados pela população. Isso é 1995, 20 anos. A minha pergunta é, piorou de lá para cá? Infelizmente piorou bastante. Você tinha, no Brasil de 95, você tinha que a nossa geração tinha ganho pela política toda a agenda. Era, evidentemente, uma agenda relativamente simples, maniqueísta, mas nós tínhamos uma agenda de reinstitucionalização, de redemocratização do país, que passava por constituinte, que nós obtivemos, pela anistia que nós obtivemos, pelas eleições diretas que nós obtivemos. Ali em 95 nós tínhamos ganho a última e que aparecia impossível batalha, que era a confrontação da inflação,
Eu tive a honra de ajudar como ministro da Fazenda. Então, nós tínhamos todas as razões para acreditar no milagre possível que a política, e somente ela, faz aqui no mundo dos humanos. Né? De lá para cá, as coisas pioraram bastante, porque nós ciclamos as duas grandes utopias que o Brasil tinha pós-ditadura. A primeira utopia do PSDB, quer dizer, um certo despotismo esclarecido, né? Fernando Henrique, o príncipe dos sociólogos, um homem de bem, que iria, já legitimado pela obra do Itamar Franco, da estabilização, do Plano Real, tinha assim o Brasil inteiro à sua disposição para propor uma reforma, trocou aquilo tudo pela sua minúscula ambição de poder, a reeleição, inclusive a conta de compra de votos. A outra grande utopia era o PT. O PT, que era o estilingue moral da nação, a quem se podia atribuir uma solidariedade genuína com a questão dos pobres do país e que também o povo brasileiro, na sua generosidade, mandou ao poder. Nós ganhamos com os dois episódios, mas o cacuete do poder, o poder exercido de forma pouco republicana, ou a ideia de se acomodar com o poder, de se perpetuar no poder a qualquer custo, destruiu essas duas utopias. Então, neste momento, isso tudo que eu estou lhe dizendo é verdade, mas a própria mobilização popular que nós temos hoje demonstra o que eu quero dizer. Só se juntam pessoas para negar. E ninguém constrói um país negando. Nós precisamos ter uma afirmação. Nós precisamos nos dividir, fraternalmente, mas nos dividir ao redor de algo que construa uma proposta de futuro para o país. E isso é o que falta. Agora, a população que está nas ruas, ou que passou pelas ruas nas últimas semanas, tanto de um lado quanto de outro, e com manifestações de tamanhos diferentes, inclusive de composição diferenciada, né? Quer dizer, nenhuma das duas é parecida com a composição do povo brasileiro, dos moradores das cidades onde aconteceu, mas a que é a favor do governo ainda tinha alguma semelhança. A outra era mais uma manifestação de classe média, embora não se deva, eu pelo menos penso assim, desmerecer isso pelo fato de ser de classe média ou ser de pessoas de seja qual for a extração que vão para as ruas se manifestar. Essas manifestações, elas parecem ter pouco a ver com as de 2013, onde uma outra 2013, geração parece que estava na rua. Em 2013 havia uma sensação no Brasil, não é, que nós tínhamos gasto uma fortuna com a Copa do Mundo e que a Copa do Mundo era uma exigência de um padrão que se fez a ironia do padrão FIFA e que o Brasil foi capaz de entregar e tal, e as pessoas olharam de repente, com a imprensa internacional toda olhando para o país, especialmente a juventude, dizendo, cacete, por que para fazer a Copa do Mundo apareceu o dinheiro, as coisas foram feitas no padrão FIFA? E por que o meu posto de saúde, a minha escola, né, a polícia da minha cidade não tem um padrão FIFA? Isso é um tipo de coisa. Essa outra, você percebe corretamente, essa outra é uma manifestação de frustração, de ódio quase, pela sensação, volto a dizer, de ter sido enganado. Eu tenho problemas, a minha família vive em ambiente de austeridade, isso não é novidade para a família brasileira, embora nos últimos 12 anos a massa salarial expandiu, a proporção do crédito versus PIB cresceu de 13% para 50%, a malha de proteção social praticamente espancou a fome da vida real brasileira. Eu sou nordestino, né? Nós estamos lá com 3 anos seguidos de seca, não tem uma notícia de saque, nem as grandes cidades estão assediadas por irmãos nossos em andrajos, de mão estendida, humilhados pedindo esmola. Isso tudo é real, né? Isso é completamente real, mas tudo está em retrocesso. E há uma juventude, nesse caso, que não sabe a referência do passado, isso já explica uma parte das coisas, mas há também uma sensação, e essa eu vou repetir, é uma sensação de que mentiram para nós. Mentiram para nós. E aí vem as simplificações grosseiras. A manifestação de rua só junta gente se houver razão. Não adianta o governo ou quem quer que seja minimizar, ninguém bota 200 mil, 50... Olha, eu sei o que custa você trazer 10 mil pessoas para um comício. Então tem uma coisa errada acontecendo no Brasil mesmo. E o governo, para começo de assunto, tem que ter humildade para tentar entender isso, se ligar nisso. Isto posto, é preciso aí sim denunciar, né, aquela senhorinha, eu não digo que seja má pessoa, mas a senhorinha está tão exasperada que escreveu um cartaz dizendo assim, porra, por que não enforcaram, não acabaram de matar a Dilma no DOI-CODE? Senhorinha, vamos ter calma, né? Vamos ter calma, porque não é bem assim, porque senão a gente vai aí e enche a senhora de tapa.
E isso não é linguagem, né? Isso não é linguagem. A ideia de que você pode matar alguém porque pensa diferente de você é uma coisa absolutamente odienta. E nós precisamos, com muita severidade, separar esse joio do trigo. Ok, Ciro. Bom, vamos fazer um rápido intervalo. São Paulo Brasil volta daqui a instantes. Estamos de volta com São Paulo Brasil, um programa da TV Câmara Municipal de São Paulo. Nosso entrevistado de hoje é Ciro Gomes, ex-ministro, ex-governador, presidente da Transnordestina. Ciro, eu vou querer falar depois um pouco da Transnordestina, que eu sei que é o projeto que está ali mobilizando mais diretamente nesse momento, mas eu queria fazer uma pergunta genérica que tem a ver com o fato de que você e o seu grupo político acaba de acertar a mudança de partido. Acho que não foi ainda formalizada, né? Mas pelo que eu li... Estamos conversando. Há uma conversa. A pergunta é simples. Para que servem os partidos políticos? Na verdade, isso é uma pergunta importante de ser feita, porque modernamente os partidos políticos não são mais propriamente uma ferramenta que, como no passado eram, vamos dizer, expressivas representações ou representatividade da sociedade como ela se reparte. Modernamente, pela internet, pela TV, por um conjunto de outras ferramentas modernas do terceiro setor, enfim, há muitas expressões políticas de grande centralidade na vida das nações modernas que já não se conformam com as expressões hierárquicas dos partidos políticos. No Brasil, nós ainda temos que cumprir esse itinerário em direção a uma democracia mais avançada, que privilegie mais ferramentas de democracia direta, como os plebiscitos e referendos. As elites brasileiras mais conservadoras têm pavor disso, que são uma rotina absolutamente trivial nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, enfim, nos países amadurecidos de democracia. Ninguém mais precisa entregar toda a sua vamos dizer, sua opinião para engravatados de um lugar em Brasília, até porque nós temos esse ato de legitimidade pós-eleitoral no Brasil, que é uma tragédia. Então, mas nesse momento é monopólio dos partidos políticos a participação no processo eleitoral. E nesse sentido, qual é a ideia que preside a sua conversa de uma eventual mudança partidária? Eu estou brinco que eu estou no processo de desintoxicação. Eu tenho 57 anos de idade, 36 dos quais dedicados à vida pública. Não é nada mais do que minha obrigação, mas hoje em dia eu tenho vontade de dizer que eu nunca respondi a um inquérito, nem sequer para ser absolvido. Tamanha é a generalização que está da percepção de podridão no mundo político. E eu tenho pensado em largar, porque antes também tenho brincado e eu falava mal dos meus adversários. Agora tenho tido uma irresistível vontade de falar mal dos meus amigos, né? Então, talvez eu que esteja na hora de largar a mão. Ao mesmo tempo, brincadeira à parte, eu sinto que eu tive um privilégio. Eu fui educado a maior parte da minha vida na escola pública. Esse país me deu a possibilidade de governar uma capital como Fortaleza, um estado como o Ceará, ministro 2 vezes, deputado federal mais votado do Brasil proporcionalmente. Onde eu ando, em São Paulo, onde eu estou morando agora, as pessoas me distinguem com o maior carinho, o maior respeito. E eu sinto um amor por essa coisa. Isso me paga muito. Então, eu estou admitindo a ideia de voltar a participar, mas desta feita com muito cuidado, a não ser na hora que seja para defender a democracia. Nesse momento, eu acho que nenhum de nós pode se omitir. E se eu sentir, como eu senti há uns 20 dias atrás, uma escalada de golpe, eu vou para a rua com a ferramenta que for necessária para proteger a democracia brasileira. Deixa eu só fazer um parênteses. Eu creio que eu lhe mencionei como prefeito de Sobral. Você não foi prefeito de Sobral, né? Não tive esse privilégio. Irmão foi. O Cid foi. Eu misturei, foi prefeito de Fortaleza. Aliás, foi o seu primeiro mandato. Não, eu tive 2 mandatos de deputado estadual antes. Comecei com 25 anos. Eu sou o mais jovem governador da história do Brasil. Fui eleito com 32 anos. Nem ninguém foi antes, porque as constituições não permitiam, nem depois, porque o povo criou juízo, né, de não eleger um garoto com 32 anos. Eu estou brincando, porque há muita juventude brilhante no Brasil. Fui o mais jovem ministro da Fazenda, com 36 anos. Enfim, é uma vida de privilégios a que eu tenho. E o que é diferente a vida, já que a gente enveredou por esse campo aí, que era para ser um outro bloco, mas o que é diferente a vida do executivo de uma empresa, do executivo de um poder? Eu estou aprendendo muito, né? Estou aprendendo muito. A vida pública é mais sofisticada, não é uma relação de manda-obedece, né? Embora a boa iniciativa privada também não possa ser assim.
Mas na iniciativa pública você tem sempre que motivar, enfim, prestar contas permanente, diária e sistematicamente ao conjunto da sociedade, mediar os conflitos, etc, etc. Numa organização privada, você tem metas a cumprir, tem expediente para cumprir, embora eu não tenha um limite para trabalhar, eu adoro trabalhar. E eu brinco sempre que eu estou tendo pela primeira vez um salário decente, à altura do que eu acho que merecia a vida inteira, embora a paga do carinho da população não tem preço. Mas, assim, trabalhar com o Dr. Benjamin Steinbrück, no Grupo CSN, numa hora difícil do país, do mundo e tal, está sendo extremamente enriquecedor para mim. Quando a Transnordestina vai estar funcionando e o que ela vai fazer? Eu estou com um projeto, vamos lá, se eu consigo, de entregar rodando o trem já em 2018. O que ela vai fazer é permitir a viabilização, né, de todo um conjunto de riquezas potenciais justo no endereço da maior pobreza, da maior miséria regional do país, que é o semiárido nordestino. Então nós temos um T que liga Eliseu Martins lá no fundo do Piauí, do sul do Piauí, ao porto de Suape, em Pernambuco, Salgueiro, que está aqui no trecho, até Pecém, em Fortaleza. Então você tem minério de ferro, que sem ferrovia não é viável, você tem soja, que sem ferrovia não é viável, milho, gipsita, e você tem todo um conjunto de cargas de volta que permitirá, por exemplo, o polo metal mecânico do Nordeste usar chapas de aço das siderúrgicas de Pernambuco e do Ceará em qualquer lugar, porque o frete é muito mais barato sendo por trem. Então é uma revolução que está sendo tocada. O Brasil nem sabe que isso está acontecendo. Nós temos tido um imenso apoio da presidente Dilma. Ela pessoalmente tem prestado atenção no assunto e eu estou feliz de entregar isso ao Brasil. Vamos para mais um rápido intervalo e voltamos daqui a instantes com São Paulo, Brasil. A gente volta já já. Estamos de volta com o São Paulo Brasil, programa da TV Câmara Municipal de São Paulo. Nosso entrevistado hoje é Ciro Gomes. Ciro Gomes, ex-prefeito de Fortaleza, ex-governador do Ceará, ex-ministro em mais de uma ocasião e hoje presidente da Transnordestina. Ciro, você participou do desenvolvimento do que levou ao Plano Real, quer dizer, a estabilização da economia, né? No governo Itamar Franco e depois isso foi um marco na nossa economia. Eu tenho a impressão que os mais jovens que não viveram o período da inflação galopante não têm ideia do que era aquilo, né? Qual é a diferença entre o Plano Real e o Plano Levi? A água e o vinho, né? O Plano Real era um plano, o Plano Levi é fechar o caixa e fechar os olhos para as consequências desse fechamento do caixa sem critério. E o que era o Plano Real? E é importantíssimo que a juventude pudesse ver. Nós temos para esse ano, apalavrada aí, provavelmente uma inflação que vai chegar perto de 10%. Isso. Ou seja, quem ganha R$100 no dia 1º de janeiro vai poder comprar apenas o valor de 90 em 31 de dezembro. Isso já parece ser uma aberração, né? Quando se transporta para a conta de luz, quando se transporta para a tarifa de ônibus, para a vida real do nosso povo, né? Na época, nós chegamos a ter uma inflação de 84% no mês. É como se você, no dia 1º de janeiro, ganhasse 100 e no dia 31 de janeiro você pudesse comprar apenas R$16. Isso é um negócio de maluco. E, evidentemente, esse plano ele permitiu ao país fundar uma moeda, essa que está aí circulando, né? A nossa moeda, que é uma moeda que até hoje tem conversibilidade internacional em alguns lugares de maior frequência de brasileiros, como a Flórida, nos Estados Unidos, né, Portugal, ou mesmo, enfim, em algumas casas de câmbio de Paris, de Roma, você encontra o real sendo convertido. Antes ninguém podia, as pessoas compravam e anotavam 2 quilos de qualquer coisa, porque não valia o dinheiro, para poder pagar no fim do mês o equivalente naquela data. Isso foi uma revolução, porque nós tivemos 3 décadas de superinflação no Brasil, que na verdade foi uma grande molecagem das nossas elites, mais uma vez, porque no mundo inteiro a inflação é uma doença da moeda, contra a qual logo se organizam consensos. No Brasil desenvolvemos aqui alguns mecanismos que só o pobre e a classe média sofriam com a inflação e o rico ganhava, né, com a correção monetária. O supermercado, por exemplo, nem queria saber, bastava faturar e botar no juro brasileiro, ganhava dinheiro no juro e não vendendo feijão, arroz, etc. O Plano Levi, na verdade, é um equívoco grosseiro.
Eu nem tinha visto ninguém chamar de plano. Por que é um equívoco grosseiro? Porque, lamentavelmente, vou lhe antecipar aqui, não é? A nossa grande imprensa faz de conta que não já viu também, não é? Nós vamos ter o ano fiscal de 2015, esse que nós estamos, pior do que o ano passado. Vai ser a primeira vez na minha longa vida pública em que um ano eleitoral vai ser fiscalmente melhor do que o primeiro ano do governo. Por quê? Porque a principal despesa corrente do brasileiro, é juro. E esta gente está aumentando a taxa de juros numa hora que nós estamos numa recessão brutal. Isso é um negócio de cinema. Não fora eu saber por quê. Que é para garantir o cupom dos bancos e das 10 mil famílias abastadas brasileiras que vivem de juro, escorada no lombo de quem trabalha e produz nesse país, que somos as grandes maiorias. Então a principal despesa está explodindo, que é juro. Esse ano nós vamos rolar aí, só de juro, quase 190 bilhões de reais. E a receita pública, que é uma variável do crescimento econômico, dado que nós estamos em recessão, está despencando. Então nós vamos ter um ano fiscal, que é visto pela proporção da dívida com o PIB, pior do que o ano passado. E provavelmente, depois dessa amargura toda, vamos ter que mudar de rumo. Isso é as coisas do Brasil. Tá? Como é que resolve? Eu não acho que o Levi seja compatível. Como eu estou lhe dizendo, o Levi é um querido, é uma pessoa séria, uma pessoa boa. Enfim, já tive o privilégio de trabalharmos juntos na mesma equipe e tal. Mas o Levi não conhece o Brasil, ele não tem imaginação, ele não compreende o que é a indústria brasileira, ele não compreende o que é a nossa agricultura, ele não compreende o que é a ineficiência sistêmica da decadência, da decomposição da nossa infraestrutura, da não conclusão das obras de energia. E, sabe, ele não compreende, nunca viu, nunca foi chamado a pensar sobre esse assunto e é um bom tesoureiro. Mas assim, você vai lá, fecha o caixa, deixa só entrar e não gasta, assim eu não preciso do Levi, né? Qual é o caminho para o desenvolvimento? É possível haver uma aliança entre o Estado e a iniciativa privada? Como é que essa aliança se Eu tenho estudado muito, né, os modelos de desenvolvimento. É a isso que eu tenho me dedicado desde que eu saí do Ministério da Fazenda. Tive à minha disposição a equipe de gênios, né, do Pécio Arida, André Lara Rezende, Gustavo Franco, Winston Frist, Edmar Baixa, sou amigo do Bresser, do professor Bresser, sou amigo do Bracha, ouvi opiniões, enfim, dos maiores gênios da economia e me ressentia muito, né, de muitas vezes não ser capaz de entender as preciosíssimas lições, Armínio Fraga, toda essa gente eu sou amigo e, enfim, tenho um relacionamento, respeito. Ainda agora encontrei o Pedro Malan, que é uma figura também que eu quero ter muito carinho e respeito, embora discorde, mas eu tinha um ressentimento pessoal de que eu tinha à disposição minha essas melhores cabeças e eu, às vezes, desequipado, não entendia bem, não explorava devidamente, né? E fui estudar, tenho estudado isso. E eu tenho para mim, Marcon, que por trás dessa babel institucional, das linguagens, das histórias, das guerras, enfim, há uma premissa do desenvolvimento. Pouco importa a institucionalidade. Por detrás dela e da retórica, por detrás dela sempre se encontrará, primeiro, um elevado nível de formação bruta de capital. Deixa eu ver se eu explico o palavrão aqui. Assim, quando acaba o ano, a China come 56% do que ela produz. E tem 44% do que ela produz para jogar no ano que vem. A Europa, a velha Europa, mesmo com todas as suas dificuldades, come 70%, 68% do que produz, sobra ali 30% para jogar o jogo do futuro, né? No Brasil, nós no máximo chegamos a 17% de sobra e agora está caindo. Então, nosso capital, a formação da nossa poupança para investir, é muito precária. E ao contrário do que a mitologia liberal ou ideológica supõe, o nível de investimento de uma sociedade não é consequência, vamos dizer, por acaso, das forças da gravidade. É consequência de arranjos institucionais que a danada da política, e só ela faz ou deixa de fazer. Por isso que quando a gente sataniza a política, a gente está matando o único caminho de produzir as nossas saídas. Tem a ver com o jeito como a gente desenha a Previdência, tem a ver o jeito como a gente desenha o mercado de capitais, tem a ver como é que a gente financia a inovação, a ideia nova dos jovens, tem a ver, enfim, com o sistema tributário, se você tributa mais, vamos dizer, consumo ou poupança, e o Brasil hoje pune o trabalho, pune a produção e estimula o rentismo, né, subgrava a especulação, a retenção de riqueza entre gerações, etc. Então você tem esse primeira premissa, dinheiro, o que financia desenvolvimento é o seu. O dos outros vem se você for alto. É que nem agiota. Segundo, investimento em gente. Claro, como está acontecendo. Investimento em gente.
Não há desenvolvimento possível com 6 anos médio de escolarização. Essa é a nossa realidade. A gente vive aí botando defeito na Argentina e brincando, fazendo piada e tal, mas o argentino médio tem o dobro da escolarização do brasileiro médio. Só para ter uma clareza, Cuba tem mais gente na universidade, 3 tanto mais gente na universidade do que o Brasil, proporcional às suas populações, sendo um país mais pobre do que o Ceará como Estado brasileiro é. E por fim, não há nenhum país que tenha explicação para o seu desenvolvimento que você por trás não encontre coordenados, um governo empoderado pela força da sua população, um empresariado convergente com um planejamento estratégico formulado a 6 mãos e, o segundo par de mãos, uma academia engajada na produção de soluções. Isso tudo também é a política que faz. Ciro, vamos para mais um rápido intervalo. Nós voltamos já já com São Paulo, Brasil. Tá lá. Ou deixa de fazer. Né? Tá certo. Estamos de volta com São Paulo Brasil, um programa da TV Câmara Municipal de São Paulo que debate e discute as perspectivas e os problemas do nosso país. Nosso entrevistado de hoje é o presidente da Transnordestina, Ciro Gomes. Ciro, eu queria começar nesse bloco aqui como é que começou a sua entrada na política, na vida pública, movimento estudantil? Movimento estudantil, com certeza. A minha geração tinha esse inimigo claro. E tínhamos também uma segurança muito grande, era inclusive uma abastança felicitante, eu brinco sempre, em tempos em que o consumismo é a ilusão de felicidade, a nossa geração tinha na luta política, no romantismo, que era misturado, a gente se exibia para as meninas fazendo discurso em cima dos tamboretes da escola, e eu acho que eu devo ter me proposto líder de classe na creche. Mas teve uma candidatura na Uni também, não Eu foi? fui candidato a vice-presidente nacional na reabertura da Uni. Uma chapa que acabou se desastrando, ela começou com um jeito de social-democrata e tal, e depois, de novo, o Brasil, já desde estudante, por pragmatismo eleitoral, os companheiros aqui de São Paulo fizeram uma aliança com uma fração muito conservadora do movimento estudantil do Rio Grande do Sul. Olhando hoje, você até compreende que não era bem assim. Ninguém que era de fato conservador estava no movimento estudantil numa época que ainda importava, muito pequenos, mas em algum risco ainda. Eu ainda tive colegas presos, nenhum colega meu foi torturado. Eu já estou na universidade com o desmonte da ditadura, que a gente só vinha saber depois, que é a demissão do general Dávila, pelo general Geisel, enfim, eu sou desse período. Mas a gente ainda tinha aquele medo de estar sentado do lado de um dedo duro e tal. Mas, enfim, foi uma escola de militância muito forte. E na vida pública como parlamentar? Aí eu fui candidato a deputado estadual a primeira vez em 1982. Meu pai era prefeito em Sobral e eu estudava em Fortaleza, na universidade, e militava nessa esquerda católica por influência de um arcebispo extraordinário, que é um homem santo que eu tive o privilégio de conhecer, que tem uma influência grande na minha vida, que é o Dom Luiz Lochaide, cardeal, e outro ainda está vivo, que é o professor Paulo Bonavides, que é um constitucionalista, talvez o maior constitucionalista do mundo hoje, que tem uma brochura que teve um impacto central na minha formação, que era do Estado liberal ao Estado social. Uma coisa muito simples, mas muito contundente para aquele tempo. E depois tive uma leitura, então virei candidato a deputado estadual, assim meio que não acreditava nunca que pudesse ser de verdade. E acabei chegando como segundo suplente na Assembleia. Para minha sorte, o governador da época que eu antagonizava convocou dois deputados e eu fui assumir. E era um opositor em 45 situações naquela data. E foi uma escola maravilhosa o parlamento para mim. O que é que faltou, além de voto, que é a resposta é elementar, na sua candidatura a presidente da República? Acho que faltou mais coisas do que voto. Acho que os votos até a população brasileira sinalizou muito generosamente, numa certa altura da campanha, que estava disposta a me dar. Mas acho que a sociedade entendeu que eu ainda precisava amadurecer um pouco mais. Eu tinha ali uma visão de que eu tinha que extremar um pouco a minha proposta, confiado de que a classe média não votaria no Lula. Então eu ia extremar um pouco a minha proposta, um pouco mais esquerdizar a minha proposta, com a garantia de que ou ficava comigo porque o Lula não dava. E o Lula percebeu no gênio político que ele sempre foi, e com a falta de escrúpulos que também ele tem na política,
ele fez aquela carta aos brasileiros e me deixou à esquerda dele, né? Então, assumiu o compromisso, beijou a cruz, né, do conservadorismo aí. Eu acho que, no fundo, foi bom para o Brasil, foi bom para mim. Eu acho que se eu tivesse sido eleito contra o PT e contra o PSDB, ali em 2002, eu teria pago um preço muito grave. Eu brincava sempre, não renunciaria, né? Sou novinho demais para me matar, né? E não sei se tentariam me matar, mas era um conjunto muito poderoso de forças que eu não tinha força, não tinha potência para superar. Então, acho que foi melhor amadurecer esses anos todos e, quem sabe, servir ao país noutra ocasião. Há quem aponte como crítica ao seu desempenho uma certa, digamos, destempero verbal. Destempero é quando você fala as coisas que não quer. Eu não mereço essa você desculpa. Acha que tudo aquilo que você fala, você quer? Não, eu não mereço essa desculpa. Não mereço. Talvez eu deva, né, cultivar um pouco a falsidade, como diz uma amiga minha muito querida lá do Ceará, que é essa falsidade social que a elite brasileira pede. Né? Admite. Eu não quero fazer isso, mas não custa nada eu trocar as palavras, né? Moderar um pouco, até porque parte disso é uma incompreensão de linguagem. Eu venho do interior do Ceará, né? Não vou romper com essa minha linda tradição, não quero mudar o meu sotaque, não quero fazer de conta que eu sou um lorde para ser bem aceito nos salões, né? Eu sou o que sou. Estudei bastante e eu ofereço a minha vida. Quer dizer, ok, eu às vezes sou muito azedo, acho que às vezes é necessário sê-lo, talvez não seja compatível alguém que o assumir a presidência da República, isso é o povo que vai dizer, né? Eu aceito, mas andar com mentira, com não sei o quê, para depois sair pela porta dos fundos do poder, não é minha vocação. Agora, o que eu peço às pessoas é que julguem a minha prática. Você está dizendo aqui repetidamente, eu fui ministro da Fazenda, eu comandei a economia brasileira, vai ver qual foi o desatino que eu fiz. Eu governei o 8º estado brasileiro, vai ver se eu entreguei. Eu fui o governador melhor avaliado do país. Eu administrei a 5ª cidade brasileira, que é Fortaleza, problemas os mais complexos, e fui o mais bem avaliado prefeito de capital do Brasil no meu tempo. Fui ministro da Integração Nacional, formulei o projeto de integração do Rio São Francisco, formulei o projeto da Transnordestina, estou tendo o privilégio de tocar, trabalhei pelo Brasil inteiro, enfim, tudo bem. Eu não sou um delicado lorde de punhos de renda e tal, eu sou um cara agreste, eu sou da luta. E eu só tenho como ferramenta de luta a minha língua, mais nada. O presidencialismo é o caminho? É um desastre. Não, é um desastre. Você pode até miraculosamente fazer com que dali saia alguma coisa boa, como foi o primeiro governo Lula, né? Ou o governo Itamar Franco, né? Que por ter atipias muito exóticas ali permitem que você consiga fazer avançar. Um Juscelino, né? Ninguém sabe quanto sofreu atentado de vida, de morte, sofreu tentativa de golpe, o cacete a 4, mas entregou um Brasil, né? Diferente. O Getúlio matou-se como um ato político, né? Isso é a inerência do presidencialismo, porque ele tem uma contradição básica. Primeiro, a responsabilidade pela saúde dos negócios de Estado, né, pelos impostos, pela inflação, pela saúde, pela segurança, pela educação, é do presidente da República. Todo mundo sabe o nome dele, onde ele mora, etc. Mas a vontade institucional do país, o desenho está no Congresso. Aí você bota um picareta, presidente da Câmara, que é sintomaticamente representante da maioria de pilantra. O sistema do mundo, quando Montesquieu imaginou, né, lá vou eu falar coisa dura, porra, mas peraí um pouquinho. Espera aí um pouquinho, quem vai dizer? Nós vamos fazer de conta que o presidente da Câmara Federal não é quem é? E aí você tem um problema. Quando Montesquieu imaginou o sistema, né, no Esprit de Loi, até francês eu posso dar uma quebradinha aqui e tal, para mostrar que não é bem um boquirroto, né? Mas quando ele imaginou, ele dizia que somente le pouvoir arrête le pouvoir, quer dizer, somente o poder controla o poder, porque o poder corrompe. E ainda dizia uma frase de efeito, o poder total corrompe totalmente. Então, era preciso dividir as funcionalidades para que o poder controlasse o outro. Aí, isso para quê? Porque supunha uma minoria conjuntural de corruptos. Nós no Brasil estamos vivenciando a maioria votar num corrupto notório. Isso é completamente patológico. No parlamentarismo isso tal não aconteceria. Mas isso Ou poderia acontecer, mas você não tinha que romper as instituições. Mas o fato é que a bandeira parlamentarista não empolga a sociedade. Não empolga porque a população brasileira ela é induzida pelo mecanismo de formação de opinião a olhar o curto prazo.
E no curto prazo ela olha assim, então quem seria o primeiro-ministro do Brasil? Eduardo Cunha. Aí ela, opa, claro que eu não posso aceitar um regime que bote na chefia do governo brasileiro o Eduardo Cunha. Só que ela não conhece o outro capítulo da novela. Este Eduardo Cunha, na hora que fosse fazer as loucuras dele, né, no governo, o governo ia por hiperinflação, ia dar um desastre, esse Congresso ia ser dissolvido e as eleições seriam antecipadamente convocadas sem ruptura institucional nenhuma. Sucede para que isso aconteça que você tem que profissionalizar a burocracia, não tem mais esse negócio de trocar todo dia essa montanha de ministério, essa montanha de cargo comissionado, de cartão corporativo, de carrão preto, que a petezada morre e não quer largar a mão desse negócio aí, salvo os meus bons queridos amigos que ainda estão ali, né? Então é um regime, está passado esse debate, está vencido, o povo votou, não quer, então agora é extrair o que há de positivo no presidencialismo, qual seja. Um presidente acabou de se eleger, tem uma força tão doentia que pode ser útil para o país, desde que não seja uma força autoritária e sim pactuada o que ele vai fazer com esta força imensa. Né? E isso pode ser a proposta de um conjunto de reformas, inclusive adiando a entrada em vigor delas para tirar o medo conservador das mudanças. Né? Então você faz uma reforma da Previdência para valer daqui 4, 5 anos, 10, 8, 10 anos, faz uma reforma política para valer daqui 4 eleições. Aí os caras, daqui 4 anos eu já estou morto, pode fazer o que quiser. Então passa. Né? É o único jeito. Ou plebiscitos e referendos, que também um presidente forte tem capacidade de promover. Vamos para mais um rápido intervalo. São Paulo, Brasil, volta já já. Estamos de volta com São Paulo Brasil, um programa da TV Câmara Municipal de São Paulo que pretende discutir e debater os problemas e as perspectivas do país. O nosso entrevistado de hoje é o ex-ministro, ex-governador, ex-prefeito, presidente da Transnordestina, Ciro Gomes. Ciro, como é que se sai de uma realidade como a que a gente vive hoje, de 30 e tantos partidos, 38 partidos, nem sei quantos, com representação no Congresso, para uma realidade que tenha menos partidos e esses partidos mais conectados com a população? De novo, isso é uma inerência do presidencialismo. Mas você me pergunta como sai? Votando. Não tem como você, porque, repare bem, e a minha vida partidária é uma tragédia. A minha pessoal, que é bem sintomático desse coisa, como eu estou há muito tempo no processo, e acabei virando um político meio inorgânico, né, no Brasil, porque nunca me deixam fazer raiz, né? Apesar de eu desejar o contrário do que possa parecer. Mas vamos lá, quando nós conseguimos redemocratizar o Brasil, vamos tomar a Constituição de 88, dia 5 de outubro de 1988, como marco de redemocratização do país, nós tínhamos um mega partido chamado PMDB, um mega partido chamado PDS, que depois virou... Continuou, depois DEM, que é o Partido Liberal, Partido da Frente Liberal. E a história real do Brasil pegou um partido como o PT, que tinha 10, 12 deputados apenas, né? E transformou no maior partido do país hoje. E o PSDB, que era um partido que estava por ser fundado, e eu ajudei a fazê-lo lá no Ceará, e tinha, quando começou, 10, 12 deputados. Então, repare, não é o pequeno partido, nem a facilidade de formar partido que é o problema brasileiro. O nosso problema talvez pudesse ser atenuado se nós introduzíssemos como ferramenta de modernização política o que em inglês se chama recall, que a gente usa para carro, né? Mas é assim, mal comparando, é a mesma coisa. Porque não é você caçar o político por ladroeira, isso já tem lei suficiente, né? O problema é a prova, né? O recall é assim, você obrigaria ao lado do conjunto de documentos que você tem que juntar para se registrar como candidato, você ou seu partido, você teria que registrar um conjunto de compromissos programáticos que também seriam afetos à sua eleição. De maneira tal que com os rigores e o amplo direito de defesa e o contraditório, você pudesse requerer na justiça eleitoral a cessação do mandato, a cassação de um mandato por mera inversão dos compromissos programáticos que você fez. Eu acho que essa é a reforma política que o instinto nacional pede, porque o povo brasileiro está de saco cheio da ladroeira na política, que é a relação de dinheiro e política, e dessa imensa distância entre o que o cara fala na véspera da eleição e o que ele vê acontecer depois que o cara se elege, né? Isto tem solução.
né? Mas não é constrangendo a formação de partido, porque não é essa a causa, né? Não é mesmo. E a questão de financiamento público de Nós temos um retrocesso agora, a propósito dessa desejada reforma política, que só tem consenso a manchete. Né? O nosso Eduardo Cunha, quer dizer, o Eduardo Cunha da Câmara, meteu na Constituição Federal, que nunca aconteceu na vida, a garantia do financiamento privado empresarial. Né? Você podia deixar isso como infralegislação e até fazer, vamos dizer, 2 ou 3 eleições para purgar o abuso do poder econômico privado a partir desses escândalos. Você tinha que dar uma satisfação para a sociedade e dizer o seguinte: então tá, pelas próximas 3 eleições ou 2 eleições, nós vamos estatizar as campanhas eleitorais. Os políticos vão dar um exemplo, né, para fazer uma ruptura com essa crônica de delegacia de polícia que praticamente drena todas as energias políticas do país. Então nós vamos fazer uma campanha política que vai ser, sei lá, só o TSE que vai dominar os tempos de TV e todo mundo vai lá e vai só poder falar, não tem mais negócio de truques publicitários, nem musiquinha, nem coisa nenhuma, por uma eleição, por 2, mas não, agora a gente que está querendo melhorar, botaram lá o financiamento privado das campanhas, na Constituição. Felizmente o Senado não votou ainda. Ainda temos chance de corrigir. A expectativa é que não passe. Não precisa, se quiser deixar como está, deixa pelo menos como infralegislação. Não pode engessar e botar na Constituição Federal isso. Né? Nunca precisou. Você não está na Constituição e hoje tem. E isso você pode, eventualmente, numa eleição, 2 eleições, para dar uma satisfação à população. Nós vamos fazer de conta que não está acontecendo. Todo dia o cidadão chega esfolado do trabalho em casa, liga a televisão, pega um rabicho de jornal antes da novela e está lá esculhambação, não falta para ninguém, todo mundo é pilantra, todo mundo roubando e os empresários mais importantes do país tudo na cadeia. Peraí, nós não vamos fazer de conta que não está nada disso acontecendo, vamos manter as regras de financiamento eleitoral exatinho como sempre foi. Isso é de uma impostura, de uma falta de respeito com a sociedade que eu acho grave. Você é otimista? É um cabo que veio do Nordeste como eu, escapou da mortalidade infantil, né, da repetência, da evasão escolar e chegou onde eu cheguei, só posso ser um crente. O que eu sou é assim, eu sou indignado porque o Brasil tem tudo com sobra para ser um exemplo civilizatório para o mundo, e que é o que eu acho que ainda vai ser. Portanto, sou sim otimista. Mas nós precisamos tirar o atraso e saber que o céu não é perto, que nós precisamos fazer uns sacrifícios aí, porque nós hoje estamos preparando uma dívida para os nossos filhos muito grave. Enfim, mas o Brasil tem, quando você olha para o lado, tem base para fazer uma reforma, quer dizer, uma política industrial de comércio exterior, que interrompa a desindustrialização e projete o país, não é, onde ele pode ir, a 8ª, a 6ª economia industrial do mundo. Nós estamos na 15ª hoje. Você olha para a agricultura brasileira, é a agricultura mais competitiva do planeta. Você hoje está, 40% dos custos dela nós importamos do estrangeiro. Qual é o cabimento disso? Nós não temos uma fábrica de implementos brasileira, não temos uma fábrica de fertilizante brasileira, não temos uma fábrica de agrotóxico brasileira. Enfim, aí vamos encerrar a discussão sobre a política mineral brasileira. Você olha, tem uma diversidade. A água é a grande questão do futuro. O Brasil tem, sei lá, 15, 20% da água potável do planeta. A Finlândia tem 8% do mercado mundial de papel e celulose, perto do Polo Norte, menos terra útil do que o Piauí tem. A gente pode explodir o Brasil para ser protagonista onde a gente focar. O problema é que nós não temos hoje projeto. E essas coisas não vão acontecer por acaso, nem pelo espontaneísmo individualista, como que o mercado faz. Isso é tudo ilusão de ótica. Bem, Silvio, então ficamos por aqui. Muito obrigado. Muito obrigado a você, Marcon. São Paulo Brasil fica por aqui. A gente volta na próxima semana. Ótima semana e até lá. Obrigado.